Vamos conversar sobre auto-engano. Auto-engano é um processo que o indivíduo vivencia sem ter uma consciência nítida do que está se passando com ele. O auto-engano ele constitui parte da instância instituída na persona e que se rearruma de acordo com a idade, circunstâncias e necessidades primárias do indivíduo. Mas antes de avançarmos sobre o auto-engano, é importante entender o que é a persona. Persona vem do latim persona, né, que era uma máscara que no teatro grego os atores utilizavam para representar o personagem e ao mesmo tempo amplificar a sua voz. Então a instância, a gente pegando um pouco emprestado da psicologia analítica de Jung, é a instância psíquica responsável pela interação entre o ser e a comunidade de forma geral. Então, ela é constituída em paralelo com o ego desde pequenininho, né? Então é como uma espécie de máscara projetada e que tem como propósito, por um lado, causar ou dar uma impressão definitiva sobre os outros e, por outro lado, dissimular a verdadeira identidade do indivíduo. Então, ela representa a face social que o indivíduo apresenta ao mundo. Essa persona, ela não é consciente. Isso é diferente da máscara social. Como se convencionou chamar que você tem consciência, você não gosta de uma pessoa e você finge que você gosta dessa pessoa. Então, embora possa se incluir também aí naquilo que eu estou configurando como sendo a persona. Então, o auto-engano, os processos de auto-engano, eles fazem parte da persona. São como que, digamos, apêndices da persona. E o processo de auto-engano é aquele através do qual o indivíduo oculta de si mesmo uma realidade psíquica e comportamental sua. Os outros ou algumas pessoas podem perceber, mas ele mesmo não se dá conta daquilo e se aborrece quando os outros apontam para ele. Por exemplo, um paciente, toda vez que ele chegava, ele me dizia: Gerardo, você sabe que eu sou muito corajoso, não sabe? Muito corajoso. Um cabra capaz de enfrentar qualquer coisa. E, na verdade, ele era muito medroso. Muito. Né? Mas ele ocultava isso dele. Ele não tinha a menor consciência dos medos dele, ou, entre aspas, da covardia dele. Tinha sim, né? Lá, vez por outra, ele falava sobre o medo. Mas o mais comum era ele dizer: eu sou muito corajoso, porque ele precisava acreditar nisso. Então, o processo do auto-engano, ele tem algo de semiconsciência e oscila entre a inconsciência e uma semiconsciência bem relativa, né? Por que isso? Porque se o indivíduo percebe a sua realidade psíquica, aquela realidade psíquica, ele sofre bastante. Então, o ego, ele, através de suas defesas, colabora para que aquela identificação não ocorra. Ou seja, que o indivíduo não consiga perceber que ele está enganando a si mesmo. O objetivo primordial não é nem tanto enganar os outros, mas a si mesmo. E enganando a si, poder passar uma determinada impressão para os demais. Então, está relacionado também com aquilo que a gente chama de máscara social, embora esta
na maioria das vezes, ela seja consciente, diferente daquilo que eu estou formulando aqui agora. Então, veja bem, auto-engano. Né? Eu posso acreditar que eu sou um indivíduo muito bondoso, quando na realidade ainda não fiz essa conquista. Eu posso acreditar que eu sou muito benéfico para os demais e na realidade eu estou utilizando esse comportamento para de alguma forma me beneficiar e melhorar talvez a minha autoestima. Né? Bom, o indivíduo não percebe isso porque perceber é muito doloroso. Né? Ele precisa acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Mesmo porque uma parte ou uma parcela bem considerável da sua autoestima depende dele acreditar que aquilo dali é verdadeiro. Isso permanece o tempo todo? Não, não permanece o tempo todo. Chega em algum momento que se quebra e dói. Né? Mas mesmo durante o tempo em que não se quebra, isso promove uma sensação de insegurança, porque o indivíduo ele está quase que de, continuamente ou com picos de insegurança, de medo, de apreensão, como se a qualquer momento alguma coisa fosse acontecer. Uma parcela disso tem a ver com a noção que uma parte da própria pessoa tem de que aquilo que ela está vivendo não é realmente verdadeiro, não é a sua identidade verdadeira. Né? Então, colocar-se disponível para perceber proporciona recursos interiores que vão tornando o indivíduo mais lúcido, mais consciente sobre si, sobre o seu funcionamento, sobre suas instâncias e, portanto, tornando um indivíduo mais saudável.